Muitos conhecem os mais variados deuses nórdicos, como Odin, Thor, Loki e Freya, devido a vários filmes, séries e jogos. No entanto, existem vários deuses menores conhecidos. Um desses deuses é Skadi. Skadi não era verdadeiramente uma das deusas do panteão nórdico. Ela recebeu um lugar entre eles, mas, na verdade, ela era uma gigante. Apesar disso, ela aparece em muitas histórias dos deuses Aesir e Vanir. Ela participou de suas festas, ajudou a punir seus inimigos e casou-se com um de seus membros mais antigos. Ela está frequentemente ligada ao clima e à geografia do mundo nórdico. Ela fez sua casa nas montanhas geladas e disse que adorava caçar, esquiar, arco e flecha e outras atividades difíceis. Os nórdicos podem ter centrado sua cultura no mar, mas a vida de Skadi nas montanhas também foi uma parte importante de sua sociedade. Isso foi reconhecido em muitos lugares com nomes de gigantes, incluindo possivelmente toda a região da Escandinávia. Antes de continuar com o tema de hoje, se gosta de mitologia e quer saber tudo a respeito, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro do universo mitológico. Nos escritos modernos, Skadi é frequentemente descrita como uma gigante. A palavra gigante é frequentemente usada como uma interpretação da palavra nórdica Jotun. Os Jotun não eram, no entanto, gigantes como costumamos pensar neles hoje. Embora não fossem deuses propriamente ditos, eles parecem ter sido parentes próximos. Alguns dos Jotun eram inimigos dos deuses, como os gigantes das terras do gelo e do fogo. Dizia-se que muitos deuses, incluindo Odin, tinham pais Jotun. Embora Skadi possa ter sido vista positivamente na mitologia nórdica, seu pai era menos bem visto. Thiazi se encaixa mais no estereótipo de um gigante. Ele morava em um salão chamado Thrymheim, no mundo das montanhas escarpadas de Jotunheim. Ele foi descrito como rico e poderoso, mas também ganancioso e cruel. Thiazi era um gigante que não era amigo dos deuses. Por causa disso, ele desempenharia um papel importante na mitologia de sua filha e dos deuses de Asgard e Vanaheim. A Edda em prosa conta a história completa de como Thiazi e Skadi se envolveram com os deuses. Odin, Loki e Oenir estavam viajando pelo deserto e encontraram um rebanho de bois. Precisando de comida, eles mataram um dos animais e tentaram assá-lo em um forno de barro. Não importa o que eles tentassem, no entanto, os deuses não conseguiam acender o forno. Thiazi, na forma de uma águia gigante, pousou em um carvalho acima deles e reivindicou a responsabilidade pela falta de fogo. Ele disse que acenderia o fogo se os deuses permitissem que ele compartilhasse sua refeição. Eles concordaram, mas Loki ficou com raiva quando a águia começou a devorar a maior parte da carne cozida. Ele tentou acertar a águia com seu cajado, mas quando a arma atingiu o corpo da ave, ela ficou magicamente presa a ele. Thiazi voou para longe, carregando Loki pelo céu com ele. Thiazi voou baixo o suficiente para que galhos e pedras atingissem Loki enquanto passavam. Ele concordou em libertar Loki apenas com a condição de que a deusa da juventude, Laun, fosse trazida até ele. Loki concordou, embora soubesse que os deuses nunca permitiriam que a deusa fosse levada para Jotunheim. Ele enganou a deusa para que ela fosse embora com ele e a sequestrou sem que ninguém mais visse. Os Aesir logo souberam, no entanto, que ela se foi. Thor ameaçou torturar Loki até a morte, a menos que ele voltasse para a casa de Thiazi e trouxesse a deusa desaparecida de volta. Loki se transformou em um falcão e voou para Jotunheim. Encontrando Laun desprotegida, ele a transformou em uma noz e voou com ela. Thiazi viu isso, no entanto, e deu início à perseguição como uma águia. Os dois correram de volta para Asgard e Thiazi começou a alcançar a forma menor de Loki. Os deuses estavam esperando a chegada de Loki. Então eles viram que Thiazi estava prestes a alcançar o trapaceiro e retomar Laun. Eles não viram escolha a não ser detê-lo. Então ergueram uma parede de fogo logo atrás de Loki, quando ele se aproximou de Asgard. Thiazi atingiu o fogo e suas asas foram queimadas. Alguns relatos dizem que ele foi morto ao cair, mas a maioria disse que os deuses o atacaram no chão e acabaram com ele. O Jotun não era mais uma ameaça, mas sua filha logo soube como os Aesir haviam matado seu pai. Skadi colocou um elmo e cota de malha, reuniu suas armas e partiu para Asgard. Skadi vestiu-se para a guerra para exigir o pagamento dos deuses, mas a forma de pagamento era muito mais pacífica. Skadi fez duas exigências aos deuses quando chegou a Asgard. Uma delas foi que eles realizaram algo que era impossível desde a morte de seu pai. Skadi exigiu que os deuses a fizessem rir. Loki obedeceu, humilhando-se para trazer um sorriso ao rosto de Skadi. Ele amarrou uma cabra a si mesmo pela barba. Então ele e o animal gritaram alto enquanto puxavam um ao outro para frente e para trás.
Quando Loki desabou em seu colo, Skadi finalmente riu. Odin acalmou ainda mais a furiosa donzela Jotun, colocando os olhos de seu pai no céu como estrelas. Skadi ficou satisfeita com o fato de Thiazi ser lembrado, mas ela tinha mais uma exigência para os deuses. Skadi exigiu que ela pudesse se casar com um dos deuses, para que a solidão que ela sentia desde a morte de seu pai terminasse. Odin concordou com isso, mas com a condição de que Skadi não tivesse permissão para escolher um marido imediatamente. Em vez disso, os deuses ficariam atrás de uma cortina e ela teria que escolher um noivo vendo nada além de seus pés. Skadi esperava se casar com Baldur, o mais bonito e amado dos Aesir. Então ela escolheu os pés mais perfeitos diante dela. Em vez de Baldur, no entanto, eles pertenciam a outro deus, Njord. Os dois se casaram, mas quase se separaram em seguida. Após a festa de casamento, Skadi queria voltar para Thrymheim e para as montanhas. Njord, no entanto, fez sua casa à beira-mar em Noatun. O novo casal fez um acordo e concordou em dividir o tempo entre suas casas. Eles primeiro foram para Thrymheim por 9 noites. Njord, no entanto, não gostava das montanhas. Ele odiava o som dos lobos uivando e estava ansioso para voltar para a costa. Quando foram para Noatun, porém, Skadi ficou igualmente infeliz. O barulho das gaivotas a manteve acordada durante todo o tempo em que esteve ali. Njord e Skadi estavam tão infelizes juntos que terminaram o acordo. A Jotun e o deus eram tão incompatíveis que viviam separados a maior parte do tempo. Skadi passava seus dias esquiando e caçando nas montanhas, enquanto Njord permanecia no mar. De acordo com a maioria das fontes, no entanto, Skadi e Njord continuaram casados. Frequentemente, eles participavam das festas dos deuses juntos, e Skadi passou a ser considerada uma deusa em pé de igualdade com outras como Frigga ou Sif. Também está implícito que Skadi teve filhos famosos. Skadi nunca é considerada como a mãe de Freyr e Freya, embora ela seja a esposa de seu pai. Alguns relatos afirmam que Freyr se juntou aos Aesir ao mesmo tempo que seu pai, o que significa que ele nasceu antes de Njord e Skadi se casarem. Na Edda Poética, no entanto, Skadi age de forma mais maternal com Freyr do que se poderia esperar se ela não fosse sua mãe. Quando o deus avistou uma donzela Jotun chamada Gerder, ele se apaixonou instantaneamente. Freyr começou a ficar tão deprimido que seu servo de longa data, Skirnir, foi enviado para descobrir o que estava errado. Na maioria dos textos da Edda Poética, Njord sozinho comanda Skirnir para descobrir a fonte da depressão de Freyr. Em outros, no entanto, Skadi e Njord perguntaram isso juntos. A maioria dos historiadores segue o texto de Snorri Sturluson e muda o nome de Skadi para Njord na linha em que ela é mencionada. Outros, no entanto, apontam para os pronomes usados no poema para provar que Skadi também está envolvido. Quando o servo é solicitado a questionar Freyr, o poema diz "nosso filho", em vez de "meu filho". Aqueles que acreditam que Skadi deveria ser incluída apontam para isso como prova de que duas pessoas originalmente perguntaram sobre o bem-estar de Freyr. Esta é uma evidência escassa de um relacionamento familiar, mas é uma das pistas mais significativas que existem sobre o relacionamento de Skadi com Freyr. De acordo com uma linha de diálogo na Edda Poética, pode ser possível que Skadi seja a mãe não identificada de Freyr e Freya. O relacionamento mais significativo de Skadi com outro personagem da mitologia, entretanto, não foi com Freyr. Não foi nem com o marido, Njord. Skadi é frequentemente ligado de perto a Loki. Eles estavam tão interligados que ela desempenhou um papel importante em sua eventual prisão e, como resultado, no início do Ragnarok. Loki muitas vezes antagonizou os deuses, mas encontrou uma maneira de se redimir aos olhos deles. Quando ele cortou o cabelo de Sif, ele trouxe de volta não apenas um substituto de ouro, mas também muitos outros presentes mágicos para os deuses. Com o tempo, porém, os truques de Loki se tornaram mais cruéis e destrutivos. Ele estava mais frequentemente em conflito com os deuses do que em suas boas graças. Loki finalmente se tornou um verdadeiro inimigo dos deuses quando provocou a morte de Baldur. Ele poderia ter sido pelo menos um pouco redimido, mas foi além e evitou que Baldur fosse libertado de Hel e voltasse à vida. Não muito tempo depois, os deuses realizaram um banquete no salão de Aegir. Loki não havia sido convidado, mas matou um servo e ameaçou outro para saber o que os deuses estavam discutindo. Quando ele entrou no salão, Bragi disse a Loki que não foi convidado. Como Odin havia jurado que Loki sempre poderia se sentar ao seu lado, no entanto, as leis de hospitalidade forçaram os deuses a dar a Loki um lugar à mesa. Loki quase imediatamente insultando Bragi.
Isso deu início a uma competição de insultos e ameaças entre Loki e os outros deuses presentes. A troca de Loki com Skadi foi diferente daquela que ele teve com as outras deusas no banquete. Enquanto Sif e Laon tentavam pacificar Loki, Skadi fazia ameaças. A Jotun jurou que, embora Loki estivesse brincando, ele não ficaria livre por muito mais tempo. Logo, ela disse que os deuses usariam as entranhas de seu próprio filho para prendê-lo. A resposta de Loki também foi diferente. Enquanto ele acusava a maioria das deusas de imoralidade, para Skadi ele referiu seu envolvimento na morte de seu pai. Ele disse que, mesmo que estivesse amarrado, sempre permaneceria o fato de que ele foi o primeiro e o último a atacar Thiazi quando ele foi morto. Depois que Loki disse isso, Skadi jurou vingança pessoal. Ela alegou que sua casa sempre teria conselhos frios para Loki se o que ele afirmasse fosse verdade. Logo, a previsão de Skadi na festa se tornaria realidade. Loki finalmente saiu depois que Thor chegou e o ameaçou, e os deuses rapidamente decidiram que Loki era muito perigoso para ser livre. Embora ele tentasse se esconder na forma de um peixe, Loki logo foi capturado. Como Skadi havia dito, o filho de Loki foi morto, e suas entranhas foram usadas para fazer as correntes que prendiam Loki às rochas. Os deuses aprisionaram Loki, mas Skadi teve sua própria punição pelo assassinato de seu pai. Ela pendurou uma cobra acima da cabeça de Loki, que pingava veneno em seu rosto. A esposa de Loki ficou ao seu lado para pegar o veneno em uma tigela. Sempre que ela tinha que esvaziar a tigela, no entanto, Loki se contorcia de dor enquanto seu rosto era queimado, causando terremotos. Loki acabaria escapando de sua prisão no Ragnarok e lideraria os mortos contra seus antigos amigos. Por muitos anos antes que isso acontecesse, no entanto, a vingança de Skadi o atormentaria por seus crimes. O nome de Skadi é frequentemente associado a palavras negativas por etimologistas. O substantivo nórdico antigo Skadi é traduzido como dano. Com as conotações negativas de seu nome e de sua casa nas montanhas, Skadi é, portanto, às vezes interpretada como uma deusa do inverno e da escuridão. Embora não fosse necessariamente um personagem negativo, ela ainda era vista como ameaçadora. Embora seu nome não tenha sido visto como algo positivo, algumas pessoas acreditam que ele foi transmitido à linguagem moderna de maneira notável. Muitos locais na Noruega e na Suécia continham os nomes de seus antigos deuses, incluindo Skadi. Alguns acreditam que toda a região pode de fato ter o nome dela. Alguns historiadores acreditam que Skadi está ligado à cultura dos Sami, povos indígenas da Suécia e da Noruega. Embora seu nome fosse germanizado, ela manteve associações culturais aos Sami, como o seu amor pela caça e pelo esqui. Levando adiante essa interpretação, eles veem a história da separação de Skadi e Njord como uma alegoria para o povo Sami e nórdico. Os nórdicos navegantes e a cultura caçadora dos Sami sempre estiveram em contato um com o outro, mas eram muito diferentes para se misturar e viver juntos. Isso também poderia explicar por que Skadi era considerada uma Jotun e uma deusa. Sua identificação com outra cultura a diferenciava dos deuses Aesir e Vanir. Por isso dizia-se que ela era uma gigante, porque suas origens não eram como o resto do panteão. Se a teoria de que Skadi representava os Sami é verdadeira, a região da Escandinávia recebeu o nome de uma deusa que personificava tanto a população local quanto as perigosas e frias regiões do norte. Outros acreditam que o nome de Skadi está ligado ao da Terra, mas que não foi nomeado para ela. Como a deusa irlandesa Aéreo, eles acham que o personagem recebeu um nome existente para a Terra a qual ela estava conectada, e não o contrário. Uma saga islandesa, no entanto, complica qualquer tentativa de traduzir ou interpretar Skadi. A saga Volsunga faz referência a Skadi como um personagem masculino. Esse Skadi era o dono de um escravo chamado Bredi, que foi morto por um filho humano de Odin, Sig, por ciúme de sua habilidade de caça. Embora Sig alegasse inocência, Skadi sabia que ele matou o escravo e o declarou um fora da lei. Embora tenha sido escrito no século XIII, a inclusão de um homem chamado Skadi levou alguns a questionar a conexão com a deusa mais bem atestada. O fato de ambos estarem conectados a atividades como caça e esqui faz parecer provável que o nome compartilhado não seja coincidência. Uma das interpretações mais populares é que a saga faz referência a um mito perdido sobre a deusa Skadi. O escritor islandês reformulou o personagem como um homem, talvez porque o personagem havia perdido destaque o suficiente no século XIII para ser desconhecido para ele. Mas, por outro lado, pegou a história de uma fonte anterior. Tudo isso indica que Skadi já foi um membro muito importante do panteão nórdico. Mesmo depois que muitos mitos foram perdidos, seu nome era conhecido o suficiente para continuar a ser usado mesmo que os detalhes fossem esquecidos. Já conhecia toda essa história?
Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima!